Bom dia, meus amores. Bom dia aí, turminha do quarto ano. Vamos fazer um resumo do capítulo 3, que é a origem dos brasileiros. Vamos lá, dar início à nossa aula de história. Vamos fazer um resumo, né, de tudo que foi trabalhado em sala de aula, né, nesse capítulo 3, tá? As informações da pré-história, né, do período aí brasileiro, né? E aí a gente vai relembrar, né, das informações que a gente aprendeu, tá bom? Vamos lá. No capítulo anterior, né, vimos que vários homens, né, migraram para vários continentes, inclusive o continente americano. Então, como todos esses continentes foram trabalhados, né, no período foi trabalhada a pré-história desse continente, também foi trabalhada a pré-história da América, tá? E os estudos foram comprovados, né, que houve homens nessas migração desses continentes através de vestígios arqueológicos e registros rupestres, tá? Então, essas pesquisas que foram feitas através de historiadores e arqueológicos, eles tiveram várias teorias, tá? E entre essas teorias que eles tiveram, eles apresentaram a trajetória de grupos humanos que dos grupos humanos que atravessaram a atual Rússia para o Alasca, tá bom? Então, isso eles atravessaram por meio de Estreito de Meringue. Estreito de Meringue é o que liga os oceanos, tá certo? Isso foi há 14 mil anos, no período glacial, tá? Nesse período de glaciações, o nível do mar ele ficou muito baixo e com isso também ficou congelado, facilitando a passagem e a caminhada desses grupos humanos, tá certo? Então, eles caminharam ali, né, formando caminhos pelo continente e assim foi facilitando a sua caminhada, né? Muitos desses grupos humanos eram nômades, e muitos grupos humanos, né, muita população, eles se juntaram aos nômades para seguir essa caminhada entre os continentes, tá? E o mais conhecido, grupos humanos que fizeram parte dos nômades, eram os grupos inuites. E eles eram conhecidos como esquimós, tá? Eles vieram, né? Eles tinham uma fisionomia, né? Semelhante ao povo extremo do Oriente. Então, provavelmente eles vieram de lá, né? Por isso que ele tinha os cabelinhos lisinhos e os olhinhos puxadinhos, que a gente vê aqui a imagem de uma família, né? Um homem, né? Uma criança e uma mulher, né? Que aí os inuits são conhecidos como esquimós e habitam nas regiões geladas da América do Norte, como o Alasca e o Canadá, tá? Então vamos lá. Vamos conhecer a Lagoa Santa, que fica em Minas Gerais. Essa Lagoa Santa, ela tem cerca de 100 sítios arqueológicos, tá? Então vamos estudar um pouquinho sobre essa lagoa. Tá? Essa lagoa, como eu falei, né, ele fica em Minas Gerais, né? E começaram a estudar lá nessa Lagoa Santa cerca assim, há muito tempo, né? Então, nesse ano aqui, em 1835, houve um cientista dinamarquês, que é Peter Lund. Ele estudou, né? Veio para cá, ele veio da Dinamarca, veio para cá para o Brasil para estudar nesse sítio arqueológico que é da Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais. E ele teve descoberta fantástica, esse Peter Lund, né? Ele é considerado o pai, considerado no Brasil, aqui no Brasil, o pai da espeologia. Por quê? Porque eles estudam cavernas e grutas, tá? Então, paleontologia, no caso, seus estudos eles foram avançados em paleontologia e levaram e revelaram que o Brasil ele havia animais gigantes, tá? Como o tigre de dente de sabre, preguiça gigante e o tatu gigante chamado Cliptodonte, né? Eles faziam parte da mega brasileira, da megafauna brasileira. Então, quem descobriu esses animais foi o Peter Lund. Ele descobriu, viu que tinha fósseis desses animais e que existia esses animais de grande porte nesse período no período da pré-história, tá?
Então, atualmente, somente a área da Lagoa Santa, né, que, como eu falei, tem a cerca de 100 sítios arqueológicos, né, houve mais um arqueólogo que chamava de Walter Neves, que ele também realizou pesquisa nessa região, na Lagoa Santa. Além de Peter Lund, também teve o Walter Neves. Tá? Peter Lund, ele descobriu aí fósseis de animais de grande porte, e esse Walter Neves, ele descobriu, né, que havia uma mulher, né, chamada Luzia. Ele descobriu fósseis de Luzia, né, que foi a mulher mais antiga aqui no Brasil, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre quem é esse Walter Neves. Então, o Brasil é terra de grandes pesquisadores. É verdade, aí eu já citei aí dois, né? Então, Walter Neves é um deles, né? Esse arqueólogo e antropólogo, ele é considerado o pai de Luzia, a mulher mais antiga do Brasil. Foi porque ele descobriu, né? Descobriu a sua existência naquela época, há muitos e muitos anos, quando ela fazia parte de um grupo humanos, tá? Então, os vestígios arqueológicos de Luzia, eles foram encontrados na Lagoa Santa, e que fica no estado de Minas Gerais, como eu falei, onde Walter ele continua até hoje e ainda continua fazendo suas pesquisas, tá? Ele também é responsável pela elaboração da teoria do povoamento da América, tá? Então ele descobriu que houve lá grupos humanos no continente americano, que defende também a chegada de duas levas migratórias. Uma foi em 4.000 anos e a outra foi em 11.000 anos, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Luzia. Luzia seria descendente do grupo, né, da primeira migração, que passou aí pelo estreito de Bering há 14.000 anos, que foi a migração que foi citada logo no início, quando eu falei para vocês, tá? Então vamos lá. Esses estudos, eles mostram que Luzia viviam basicamente de coleta de frutas, raízes e grão de caça e de pesca, tá? E a sua pele era negra, tinha cabelo crespo, segundo as pesquisas e as teorias, né, de Walter Neves, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver aqui mais embaixo a foto de Luzia. É bastante interessante, né? Então veja que ela tem, no caso, origem africana, né? A gente percebe-se que o grupo dela teria vindo da África, né? Como a gente sabe que a África é a mãe da, né, o pai da humanidade, né? Ela é considerada porque muitos seres humanos vieram do continente africano, tá? Os primeiros homos, né? Homos erectus, Homo sapiens, lembra, né? Então vamos lá. A gente conheceu, né, o arqueólogo Peter Lund, Walter Neves. A gente vai conhecer agora uma arqueóloga brasileira. O nome dela é Nierde Quindon. Quem era essa mulher? Você conhece esse nome, Nierde Quindon? Ela é uma arqueóloga brasileira, tá, gente? Ela ficou conhecida no mundo todo, pois desde 1973 ela estuda o sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, que fica aí localizado no estado do Piauí. Então veja que vários estados aqui no Brasil existe sítio arqueológico e vários arqueólogos vêm aqui para o Brasil para estudar, fazer estudos, né, fenomenais, maravilhosos. Tem arqueólogos até de outro país que se sente interessado em fazer pesquisa aqui no Brasil, tá? Então vamos lá. Nierde também é uma das criadoras do Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no Piauí. Tá? Sua teoria é de que os seres humanos chegaram às Américas navegando da África há 100.000 anos. Então a gente percebe que são várias teorias, né? Várias hipóteses dos pesquisadores, e muitos têm fundamento, né? Por conta dos estudos, né? Por conta dos vestígios que esses seres humanos acabaram deixando nesses lugares, né? E se tornando assim sítios arqueológicos, né? Que são lugares que os arqueólogos e os historiadores
eles vêm para fazer assim a sua pesquisa, tá? Então é bem interessante isso aí, né? Esse Parque Nacional da Serra da Capivara foi criado em 1979 por uma iniciativa dessa arqueóloga brasileira. É bem interessante, Nier Guindon, Kindle. Então, em 1993, gente, esse parque ele passou a constar no livro do tombo arqueológicos, etnográficos e paisagístico do IPHN, né? Isso é uma sigla que no caso está aqui na área tombada, que foram localizados cerca de 400 sítios arqueológicos. Nossa, que interessante, olha só, 400. Se na Lagoa Santa tinha cerca de 100 sítios arqueológicos, nesse Parque Nacional da Serra da Capivara tem 400 sítios arqueológicos. Bem interessante isso aí. Então vamos lá, a gente vai conhecer agora um outro sítio arqueológico chamado Sambaquis, que é bastante interessante, que fica no estado de Santa Catarina, principalmente, mas também tem no litoral de São Paulo, tá? Então vamos conhecer um pouquinho. Os sambaquis, o que são sambaquis? Né? Eles estão localizados no litoral brasileiro, da região sudeste e na região sul, né? E principalmente no estado de Santa Catarina. Os sambaquis eles são formados por camadas de concha, ossos de animais e espinhos de peixe, misturado aí com o solo, né? Fazendo aquela camada, né? E que foram se acumulando por milhares e milhares de anos. E aí a gente pergunta, nossa, como é que foi acumular tantas conchas? E aí por quê, gente? Porque as conchas serviam de alimentos para os grupos humanos que ali passou. Então vamos lá. Como podia haver tantas conchas? Então, por seres populações que moravam no litoral, né, nesse litoral aqui, os peixes e os moluscos, eles faziam parte da sua alimentação. Então, os moluscos, eles são animais marinhos, né, que podem ser grandes, como ostras, e também podem ser pequenos, como alguns tipos de marisco, são pequenininhos, tá? Então, é bastante interessante isso aí. Então, para se alimentar, esse grupos humanos, imagina quantos grupos humanos tinha. Era muito, né? Então, para alimentar um grupo inteiro, olha lá, era necessário uma grande quantidade de moluscos. Então, era excessivo, quantidade excessiva, né? De moluscos. Então, o resultado era o quê? Era aquela pilha, né? Em grande quantidade de conchas, onde também eram descartados potes de cerâmica e outros artesanatos, né? Então, essas pilhas também eram enterradas os mortos, as pessoas do grupo que às vezes morriam por qualquer situação, por doença ou qualquer coisa, né? E eles acreditavam que fazendo isso, né, era para esconder o mau cheiro da decomposição e com isso da decomposição do corpo dos seres humanos. E com isso acabavam que se protegendo dos animais de grande porte, porque o cheiro acabava afastando esses animais, né? E aí se protegiam de possíveis ataques, né? Desses animais enormes, né? Da megafauna. Então, lembrar que há milhares de anos os animais brasileiros eram enormes, parte era da megafauna, né? E aqui a gente tem, né? Reconstituição de um tigre dente de sabre. Olha só que grandão. Olha só o dente deles, né? Na página 252, gente. É impressionante. Então, vamos lá. Vamos agora para a atividade de classe, tá bom? Que vai ser, certo, da página 131, tá ok? Então, a gente já viu aí o resumo, né, do capítulo 3. São histórias, foram bastante interessantes. Deu para a gente relembrar um pouquinho do que foi trabalhado, né, nesse capítulo, em sala de aula. E agora a gente vai fazer aqui uma atividade de classe da página 131, crianças, até a página 134, tá ok? Vamos lá. Vamos agora observar essa imagem aqui. E aí, observem essa imagem e digam para mim o que vocês acham que é. Aí vamos lá. Conforme os estudos arqueológicos,
realizado na região sul do Brasil, o que ela representa? O que você acha que ela representa? A gente acabou de trabalhar e de falar sobre esse sítio arqueológico, que foram feitos aí, né, acúmulos de conchas, né, de espinho de peixe, ossos de animais. E aí, o que é? Representa um sítio arqueológico sambaquis. Não foi isso que a gente estudou agora? Quem falou isso acertou, tá? Então vamos lá. Nesse segundo quesito, como você conseguiu chegar a essa conclusão? Através de quê? Através de presença de quê? O que que tinha de material para a gente saber que é um sambaquis? Como era que o sambaquis acabou sendo que construído? Ele era feito de quê? Né? Camadas de quê? Eram as camadas. Camadas de concha, ossos de animais, né? Espinho de peixe, não era isso? Então vamos lá. Onde geralmente estão localizados? Eu falei, em regiões, né, do litoral brasileiro, né? Quais são as regiões? E aí você vai dizer região sul, região sudeste. Aí principalmente lá no estado de Santa Catarina, não é isso? Então vamos lá. No quarto quesito, qual é a sua importância da sua preservação? Qual é a importância da preservação desse sítio arqueológico Sambaquis? O que é que ele traz? Hein? O que é que ele traz de tão importante para que ele possa ser preservado? O que é que ele guarda? Vamos dizer assim. Vamos lá. Eles guardam o quê? Vestígios arqueológicos, não é isso? Quem mais? Esses vestígios arqueológicos é de quem? Dos seres humanos lá no tempo da pré-história, não é isso? Então, é isso, né? No caso, a importância do sambaquis é porque eles guardam vestígios, né? De seres humanos que viveu lá na pré-história, né? No Brasil, no período pré-histórico do Brasil, né? Então, vamos lá, né? Eu tô só auxiliando vocês para que vocês possam fazer aí sua resposta e pesquisar, viu? Vocês podem voltar para o capítulo, né? Como a gente acabou de ler, vocês vão aí olhando, pautando, né? Você sabe mais ou menos onde é que vai ser encontrado essas respostas, tá? Sobre os animais da pré-história brasileira, resolva aí essas atividades. Na letra A diz assim, explica o que é megafauna. Poxa, acabei de falar. Lembra que o Peter Lund, ele descobriu, né, nas suas pesquisas, que haviam que animais de grande porte, né, que viveram aqui no Brasil durante a pré-história. Então, a megafauna, né, se dá esse nome por quê? Né? Então, vamos lá, acabei de falar. Na letra B, você vai identificar e circular os exemplos da megafauna brasileira. Quais foram os animais que foram citados nesse estudo, tá? Nesse capítulo. Desses 4 foram 2, né? Que foi citado aí como animais da megafauna, tá? Então, vamos lá. Como você já estudou, tá? Existem várias teorias para a chegada dos seres humanos na América. Agora é a sua vez. Como você acha que os primeiros humanos chegaram aqui? Represente no espaço abaixo a sua teoria por meio de um desenho, ou texto, ou uma linha de tempo. Então, lembra que lá no início, quando eu comecei a falar que os primeiros seres humanos, né, tiveram aí teoria de historiadores e arqueológicos, né, que os primeiros seres humanos, além deles viajarem, muitos grupos humanos passaram por vários continentes, houve também seres humanos que passaram pela pré-história americana, né? Então, a chegada dos seres humanos na América, como é que foi? Lembra que teve o que eu falei no período glacial, o que foi que aconteceu com o mar? E aí o que foi que aconteceu com o mar que facilitou, né, a migração desses homens entre os continentes, tá? Então você faz aí um texto ou você pode, se quiser, fazer um desenho de mais ou menos como foi essa trajetória, tá? Então vamos lá. Nesse primeiro quesito da página 133,
Você já deve ter ouvido a expressão somos conectados. Isso significa, de alguma forma, pessoas de diferentes localidades que podem se comunicar. Isso aqui, vocês vão ver, é o tempo de vocês de hoje, né? A tecnologia, no caso vocês hoje, nós, eu, você, nós somos conectados, né? Então você vai observar o desenho, essa figura, e vai ver como é que eles estão sendo conectados. O que eles estão utilizando. E aí você vai observar a imagem e vai explicar como essas crianças estão conectadas. Então, estão conectadas através de quê? Quais são os aparelhos e os objetos que eles estão usando? Então, você vai botar, as crianças estão conectadas porque o quê? Porque utilizam o quê? E aí você vai colocar sua resposta, tá? Na letra B, com o estudo da história da humanidade, conhecemos teorias que nos conectam com pessoas de diferentes lugares do mundo. A partir dessa teoria, explique o significado dessa frase. Somos todos africanos. Lembra que eu falei que a África era o pai da humanidade? Então, por que esse continente africano foi considerado o pai da humanidade? Porque, como diz que todos somos africanos, né? Então, a humanidade, né? A humanidade é originada no continente africano, é verdade. Então, sendo assim, os seres humanos que vivem hoje, a gente pode dizer que somos o quê? Descendentes, né? Se diz que somos todos africanos, então somos descendentes de quê? Né? Então aí você vai criar aí a sua frase, né? Isso aqui é individual, é pessoal, né? Então, independente de cor, né? Moreno, branco, né? Se a humanidade é originada do continente africano, então podemos dizer, né, que somos o quê? Descem de que mais? Aí você vai fazer a sua fala, tá? Então, vamos aqui na última questão, que é o segundo quesito, que de acordo com a teoria das duas migrações que teve, você vai relacionar a data da chegada da humanidade com os aspectos do continente. Aí tem 40 mil anos, 14 mil anos e 12 mil anos. Então, tem a América do Norte, a América do Sul e o extremo sul da Ásia. Esse extremo sul da Ásia foi bem no início, né? Há cerca de 14 mil anos houve aí essa migração, né, do extremo sul da Ásia, né? Lembra? E essa América do Sul foi há 12 mil anos, né? Há 12 mil anos que teve aí essa migração. E a América do Norte, né, foi a América do Norte foi a América do Norte foi há 14 mil anos, isso aí, 14 mil anos. Né? A América do Sul foi há 12 mil anos e a América do Sul da Ásia foi há 40 mil anos, tá? Eu troquei aqui, tá? O extremo sul da Ásia é 40 mil anos, tá? O América do Sul é 12 mil anos e a América do Norte é 14 mil anos, tá? Aí a gente tá vendo aqui algumas figuras da América do Norte, né? Que são os índios, bem interessante isso aqui, né? A América do Sul, né? A gente tá vendo aqui que os índios, eles fazem parte, né, da nossa história brasileira, né, onde foram eles que vieram aqui ao Brasil, né, os primeiros habitantes aqui no Brasil. Então, eles também fizeram parte dessas migrações, tá? Então, espero que vocês façam aí uma boa atividade, tá? Qualquer dúvida vocês me perguntam, tá certo? E eu vou dar, como sempre, a vocês uns minutinhos, vou colocar lá no grupo para que vocês possam realizar essa atividade, tá certo? E assim a gente conclui nosso caderno, nossa atividade de ficha, tá certo? Pronto, então vamos lá. Vamos a mão na obra, né? Mão na massa, né? Vamos lá fazer a atividade, tá? Eu vou estar auxiliando vocês no grupo. Beijo, meus amores.